Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Eu queria conversar um pouquinho com você hoje sobre Sansão, o homem que nasceu com grande potencial, que, porém, por causa das escolhas erradas, por causa das atitudes erradas que ele teve ao longo da sua vida, desperdiçou um potencial que havia na sua vida. Sansão nasceu com um futuro brilhante, nasceu para ser grande, porém desperdiçou esse potencial. Não desperdice o potencial que o Senhor tem te dado. Não desperdice aquilo que o Senhor tem entregue nas suas mãos para louvor da sua glória. Não faça como Sansão. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre ele. A história de Sansão se encontra em Juízes, no livro de Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 16, capítulo 13, 14, 15 e 16. Esses 4 capítulos são dedicados à história de Sansão, para que possamos conhecer a história de Sansão e aprender com Sansão. Aprender com o quê? Aprender com os erros e as escolhas erradas de Sansão, para que nós não venhamos também a fazer a mesma coisa e desperdiçar o nosso potencial. Hoje eu quero conversar com você sobre isso, sobre o seu potencial, aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, aquilo pelo qual você foi escolhido por Deus para fazer. Não desperdice o seu potencial. A Bíblia nos diz que a mãe de Sansão, ela não aparece o seu nome, apenas do seu pai, que era Manoá. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece à mãe de Sansão, que era estéril, e diz para aquela mulher que ela vai engravidar e que ela vai dar à luz um menino e que esse menino será nazireu do Senhor desde o ventre. O que era um nazireu? Era alguém que tinha um voto com Deus e tinha algumas atribuições que esse nazireu precisava fazer para que este voto fosse cumprido. O nazireu poderia ser alguém que escolhia fazer um voto de 6 meses, de 1 ano, de 5 anos, de um tempo determinado. Porém, Sansão foi escolhido para ser nazireu de Deus por toda a sua vida, começando já pelo ventre da sua mãe. E o anjo chega para aquela mulher e diz: olha, tu vai dar à luz a um filho, a um menino, porém esse menino será nazireu de Deus desde o ventre. E desde o ventre esse menino será separado para algo que o Senhor tem com ele. E por causa desse nazireado, por causa desse voto nazireu de Sansão, o anjo já dá algumas instruções para a mãe de Sansão. Ele diz: olha, você não vai tomar bebida forte. Está aqui no versículo de número 3 em diante, diz assim: apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril, nunca tiveste filho, porém, conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto este menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Desde o ventre, esta mulher foi escolhida pelo Senhor. E este menino, desde o ventre de sua mãe, havia um propósito de Deus para a sua vida. O Salmo 139 nos diz que nós, quando ainda tínhamos uma forma informe, era apenas uma substância informe, no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos via e dia a dia era escrito no seu livro tudo sobre nós. O Senhor te conhece desde o ventre da sua mãe. E desde o ventre da sua mãe, Deus tem um propósito para a sua vida. Não desperdice esse potencial que Deus te deu. Não desperdice esse dom. Certa vez, Paulo chega para Timóteo e diz para Timóteo: não desperdice o dom que há em ti. Não desperdice aquilo que você recebeu do Senhor. Sansão é separado
desde o ventre da sua mãe. Nasceu de uma forma sobrenatural. Sua mãe era estéril. Então, desde o seu nascimento, já começa com algo extraordinário. E ele é escolhido desde o ventre da sua mãe. E nasce com habilidades naturais. Habilidades para ser um grande campeão, um grande guerreiro. Mas apesar de seus grandes dons, de suas grandes habilidades naturais, ele perdeu esse grande potencial. E por que ele perdeu? Primeiro, ele não valorizou aquilo que foi colocado em suas mãos. Valorize o que você tem. Valorize aquilo que Deus tem entregue a você. Valorize. Não desperdice o que o Senhor tem confiado a você. E por causa dessa atitude de Sansão, ele decepciona o seu Deus. Ele decepciona o Senhor, que acreditou nele, que escolheu desde o ventre. Ele arruinou a esperança do seu povo. Ele com certeza entristeceu o coração do seu pai e da sua mãe, porque ele levou o seu coração para lugares e caminhos nos quais ele não poderia ter ido. Ele não valorizou aquilo que foi colocado diante dele. Essa história de Sansão, essa história da vida de Sansão, retrata que o poder sem caráter é enganoso. Não adianta você ter poder se você não tiver um bom caráter, porque o poder sem caráter é enganoso, é inadequado e é inútil. Que a habilidade sem humanidade, sem humildade, é destrutivo. Mesmo que você tenha grandes habilidades, se você não tiver humildade para reconhecer que esse poder vem de Deus que te deu, isso é destrutivo. Força sem ter a humildade necessária é enganosa. Tanto o poder como a força, se não se tiver a humildade necessária para a execução desse poder e desta força, é enganoso, é destrutivo. Então entenda, tudo que você tem, tudo que você é, vem do Senhor. É Ele quem concede. Fôlego de vida que lhe faz respirar hoje, você recebeu do Senhor. Não ache nas suas possibilidades que você é muita coisa. Entenda, você depende de Deus. Tudo vem dele. É dádiva dele. É pela misericórdia dele. Sansão tinha todo esse poder e toda essa força. Porém, ele esqueceu a humildade. Ele esqueceu princípios básicos para se ser bem-sucedido. Ele esqueceu a obediência. Não tem como nós aproveitarmos todo o nosso potencial se nós não obedecermos àquele que nos criou, nos formou, nos escolheu desde o ventre da nossa mão. Desde o ventre da nossa mãe. Mas Sansão, mesmo com todas essas debilidades no seu caráter, Sansão tem um currículo impressionante. Sansão fez coisas extraordinárias, coisas que poucos outros homens fizeram na Bíblia. Sansão fez. Se nós fôssemos enumerar os grandes feitos de Sansão, ele já nasceu de uma forma sobrenatural, foi anunciado por um anjo do Senhor, já foi escolhido desde o ventre da sua mãe, ele foi especialmente dedicado a Deus como nazireu, foi Deus que fez o voto de Sansão, não foi ele que escolheu ser nazireu, Deus já o fez com esse propósito do nazireado. O Senhor abençoou e moveu Sansão por diversas vezes. Várias vezes nós vemos menção que o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão, estava sobre a vida de Sansão. Sansão matou um leão com as próprias mãos, como se despedaça, um cordeiro, como se despedaça um cabrito. A Bíblia diz que ele pega um leão e rasga com as próprias mãos, como quem despedaça um cabrito. Tamanha era a força de Sansão. Uma outra ocasião,
no capítulo 14, no versículo 9, ele mata 30 inimigos assim, como se não estivesse fazendo nada. Tamanha era essa força de Sansão. Depois ele pega 300 raposas, que já é um feito extraordinário, amarra as caudas dessas raposas, coloca um fogo na cauda dessas raposas e queima todas as vinhas, todas as searas dos filisteus. Então ele fez muitas coisas extraordinárias. Ele matou 1000 filisteus com uma única queixada de jumento. Ele, numa ocasião, depois de um grande estresse, ele está lá numa rocha e ele ora e sai água da rocha para ele beber. 3 vezes ele quebra as amarras que é colocada sobre ele por Dalila. Então ele fez muitas coisas extraordinárias. Ele arrancou a porta da cidade de Gaza com os ombrais, com as vigas, com tudo, leva no ombro, coloca em cima do cume de um monte. Ele fez coisas extraordinárias. Sansão possuía qualidade e potencial de um grande líder. O anjo, quando aparece a sua mãe, ele diz que ele vai já começar a libertar o povo de Israel. Ele é um grande líder, ele tem um grande potencial. Porém, ele desperdiçou esse potencial, porque ele se afastou de princípios básicos. Ele se afastou de princípios básicos. Se você quer ser bem-sucedido e se você quer usar todo o seu potencial, não se afaste de princípios básicos. Sansão era forte, porém mesmo sendo forte, Sansão foi derrotado. Mesmo Sansão nascendo com todo esse potencial, ele se tornou um escravo. Não desperdice o seu potencial. Sansão desprezou princípios básicos. Primeira coisa que ele desprezou a herança piedosa que ele recebeu dos seus pais. Seu pai e sua mãe eram homens tementes ao Senhor. Sua mãe tem a visita do anjo do Senhor. E o seu pai, depois que a mulher avisa, diz a ele: o anjo do Senhor apareceu para mim, disse isso, isso, isso. Ele diz: quando o anjo aparecer novamente, eu quero falar com esse anjo. E quando o anjo aparece novamente para dar instruções, a mulher ela corre, chama Manoá. O anjo fica lá esperando, Manoá volta, eles conversam com o anjo. E quando o anjo se afasta, a primeira atitude de Manoá foi orar ao Senhor, pedindo instruções, como deveria ensinar o menino, como deveria educar o menino. Então eles eram pessoas tementes a Deus, eles eram pessoas que temiam ao Senhor, que tinham uma vida diária de oração com Deus. E eles ensinaram isso a Sansão. Porém, Sansão desprezou isso. Ele desprezou essa herança piedosa que ele recebeu dos seus pais. Ele era um nazireu, nascido em uma família temente, de uma nação piedosa, mas ele não continuou vivendo uma vida seguindo suas raízes. Ele escolheu os caminhos do seu coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Sansão não viveu aquilo para o qual ele foi escolhido para viver. Então, o primeiro princípio que Sansão quebra, ele desprezou a herança piedosa de seus pais. Desprezou. Segundo, ele desobedeceu aos seus pais. Quando ele resolve ir para Tínima, e lá ele vê uma bela filisteia, ele quer casar com aquela mulher, e o seu pai diz para ele: não há em Israel, não há aqui entre os teus irmãos uma mulher que te agrade. E ele responde ao seu pai: ela é que é bela, ela é que é bonita, ela é que me enche os olhos. Sansão escolheu pela aparência, Sansão escolheu pelos olhos. E a Bíblia diz que toda concupiscência entra pela porta dos olhos. E Sansão escolheu pela aparência. Eu quero continuar esse vídeo depois, para que nós possamos aproveitar
tudo que esse texto tem para nos ensinar. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.